Há 2 dias do segundo turno, com a vantagem de Lula na casa de 6 pontos em 5 pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos 2 dias, os sinais são de debandada do lado bolsonarista. Os militares não teriam topado as sugestões de terror apresentadas por Jair na quarta-feira e reapresentadas nesta sexta-feira. A informação vem da nossa colunista Helena Chagas e está aqui no site da TV 247. Na quarta-feira, o Bolsonaro, vocês se lembram, pegou o avião, foi para Brasília, queria reagir à determinação do Alexandre de Moraes, tinha dito, não tem, esse caso das rádios é uma bobagem, fecha, e ao contrário, vai investigar a campanha por fazer tumulto na eleição. Bolsonaro queria reagir, convocou os ministros para o Palácio, quase ninguém apareceu, e os militares não toparam avançar mais. Eles que têm as mãos sujas nesse processo todo. Não estou aqui passando pano para os militares, eles não são bonzinhos, eles estão com medo de ter que assumir, carregar um caixão a essa altura do campeonato. Mas hoje a Helena Chagas traz uma outra informação. O Bolsonaro teria feito uma proposta para as Forças Armadas de adotar uma medida rara, uma medida chamada FALERT. Segundo a jornalista, Bolsonaro pediu aos comandantes das Forças Armadas que decretassem o FALERT, um tipo de estado de alerta que costuma ser usado em casos excepcionais como guerras e catástrofes. Ele queria essa decretação, imagine, na véspera da eleição. Segundo a Helena Chagas, a boa notícia é que os 3 comandantes fizeram ouvidos moucos, diz a Helena, e não assumiram esse compromisso. Hoje à tarde, uma fonte que circula bastante entre os militares e lá no Palácio do Planalto me ligou contando que o Bolsonaro, que tem conversado bastante, né, com os comandantes militares, ele tem buscado se cercar muito deles. Naquele dia, no Alvorada, no dia das rádios, que ele recuou, mas ele chamou eles lá, eles estavam lá, que o Bolsonaro hoje teria pedido para eles que decretassem uma FALERT. Eu nunca tinha ouvido falar no que era isso, FALERT. E aí eu fui pesquisar, falar com outras pessoas e me disseram que FALERT é isso. FALERT é um estado de alerta, não é, nas Forças Armadas, não é decreto presidencial, nada disso. É uma medida interna deles, provavelmente é tomada pelo comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, ou pelos comandantes, em que eles decretam que, por exemplo, a Força, o Exército, a Aeronáutica, estamos em estado de alerta. E estado de alerta se costuma decretar quando você tem uma guerra ou quando você tem uma catástrofe ou uma... Eu acho que na pandemia, eu não me lembro se na pandemia alguma das forças chegou a decretar essa FALERT, porque é um estado em que eles ficam em alerta e, por exemplo, eles podem restringir acesso de pessoas a determinados lugares, nas ruas, não é? Eles podem tomar conta ali de um determinado lugar em nome da segurança da população, etc. Por que o Bolsonaro, pensando aqui, né, isso aí ninguém explica direito o que ele pretende, mas é lógico, né, a lógica indica que ele pretende intimidar. Por isso que ele está pedindo essa FALERT agora, hoje, amanhã, antes da eleição. O que ele quer mostrar? O que ele quer tentar mostrar? Que ele tem o apoio dos militares, que os militares estão em alerta, porque, na visão do Bolsonaro, como ele vai perder, né, a eleição não estaria se desenrolando, não é, com normalidade. Olha, ele inventou essa coisa das rádios, embora o Fábio Faria hoje tenha feito uma fuga exemplar desse episódio, que eu sei que você vai conversar mais tarde aí com a Tereza, então nem vou entrar nisso, né, mas a debandada de Fábio Faria já foi sintomática, né, do que irá acontecer no domingo, e eu acho que isso é uma tentativa do Bolsonaro de assustar, de provocar, intimidar, de provocar um clima de medo entre as pessoas, e isso se junta a outras indicações que a gente tem tido nos últimos dias, que eles vêm propagando pelas redes, que se o Lula ganhar, se votar no Lula, vai ter golpe, ou um deputado, eu vi em Goiás aí, dizendo, acho que eu vi até aqui no 247, dizendo que vai para a rua de arma na mão, né, se o Lula ganhar, que os bolsonaristas vão fazer um tremendo movimento. Eu acho que é mais um episódio daqueles em que a montanha pariu um rato, porque, na verdade, ele cria esse clima de medo, de golpe, e não acontece nada. Não acontece nada por quê? Porque ele não tem força para fazer nada, né? A essa altura, Bolsonaro, hoje, sexta-feira, ele é um lame duck, ele é um pato manco. Então, nem mesmo os comandantes das 3 Forças Armadas obedeceram. Quer dizer, eu acho que ele nem deu em tom de ordem, porque isso é uma decisão interna dos militares. Eles fazem isso, geralmente, esses alertas são decididos de uma maneira técnica por eles. Então, não é o presidente da República, o presidente não pode decretar isso. Isso é portaria, né, interna. Eu estava lendo aqui, Helena, que a FAB, por exemplo, declarou assim, decretou um FALERT no comecinho da pandemia. A FAB, né, a Força Aérea. Pronto. Aqui, ó, voz de comando. Aí eles soltam um boletim, orientações para a própria força, né, para os próprios membros da FAB, como agir durante a
a pandemia, e lá para adiante eles falam, esse falerte, o efetivo será dividido para cumprimento do expediente de falerte, ou seja, força em alerta. O falerte é força em alerta, é isso. Muito bem lembrado, Rodrigo, que bom que você achou isso aí. Ajudou, porque eu tinha ideia de que tinha havido isso na pandemia, mas eu não tive tempo de procurar isso aí. Muito bom, é exatamente isso. Então, essa falerte não é uma ordem para Forças Armadas, vão lá, tomem o Supremo Tribunal Federal. Não tem, isso não há, e nem ele tem condições de fazer isso, nem os militares o farão. Essa falerte é para quê? É para ele mostrar, olha, as Forças Armadas estão em alerta, viu? Vai lá e vote em mim, porque senão vai ser um problema. É uma maneira dele fazer mais uma empulhação, mais um engodo. Só que, pelo que eu soube também, por essa mesma fonte, os 3 comandantes fizeram ali ouvidos moucos, não decretaram porcaria nenhuma. Então, por enquanto, ao menos, estamos na mesma. Ainda que decretassem, não era o caso de achar que ia estar tendo golpe. Era entrar na onda do Bolsonaro.